inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. A casa cheirava a alecrim e alho. Helena havia preparado frango assado, a receita que Marcos sempre elogiava nos primeiros anos de casamento. Agora ele mal notava. Sentaram-se à mesa como faziam há 25 anos, mas o ritual havia perdido sua magia. Os talheres tocavam os pratos com precisão mecânica, e o silêncio entre eles não era confortável. Era pesado, denso, carregado de palavras não ditas. Marcos cortava o frango metodicamente, em pedaços do mesmo tamanho, da mesma forma que organizava planilhas de impostos. Helena observava as mãos dele. Mãos que um dia a tocaram com urgência, que seguraram as suas durante os partos de Gabriel e Luísa, que tremeram quando assinaram o primeiro financiamento da casa. Agora essas mãos pareciam pertencer a um estranho educado que dividia o mesmo teto com ela. "Como foi o dia?" perguntou Marcos sem levantar os olhos do prato. "Corrido", respondeu Helena, bebericando o vinho tinto que havia aberto sozinha. "O Roberto pediu que eu refizesse toda a campanha do lançamento. Disse que não tinha a energia que ele esperava." Marcos assentiu vagamente. Roberto. Esse nome aparecia cada vez mais nas conversas de Helena. No começo, Marcos não havia dado importância. Agora, algo dentro dele se contraía toda vez que o ouvia. "E você?" Ela tentou, mais por educação que por interesse genuíno. "Declarações? Sempre declarações." Ele suspirou, finalmente olhando para ela. "A Jenkins está com problemas na auditoria. Vou precisar passar o fim de semana revisando os documentos." Helena acenou com a cabeça e voltou a olhar para o prato. Mais um fim de semana sozinha. Mais um sábado sem planos, sem surpresas, sem vida. Ela havia se acostumado, mas o peso da aceitação doía mais do que a solidão. Terminaram de jantar em silêncio. Marcos foi para o escritório, Helena para o quarto. Cada um em seu canto da casa, cada um em seu mundo particular. Assim havia sido nos últimos anos. 2 planetas em órbitas separadas, mantidos juntos apenas pela gravidade da rotina e das memórias compartilhadas. Mas naquela noite, enquanto olhava o teto escuro do quarto, Helena tomou uma decisão. Não suportava mais a mentira silenciosa que sua vida havia se tornado. Não suportava mais fingir que estava tudo bem quando, por dentro, sentia-se murchar um pouco mais a cada dia. Foi na sexta-feira seguinte que tudo desmoronou. Helena havia bebido 2 taças de vinho antes do jantar. Precisava de coragem. Marcos notou que ela estava diferente. Inquieta, com o olhar distante, mordendo o lábio inferior como fazia quando nervosa. "Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou desta vez com genuína preocupação. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. "Marcos, eu preciso te dizer uma coisa." O tom de voz dela fez o estômago dele apertar. Ele conhecia aquela voz. Era a mesma que ela usou quando contou que estava grávida de Gabriel, quando o pai dela morreu, quando recebeu a promoção que mudaria suas vidas. Era a voz das verdades importantes. "Pode falar," ele disse pousando o garfo. Ela fechou os olhos por um momento. "Eu desenvolvi sentimentos por outra pessoa. Pelo Roberto. E eu preciso viver isso, Marcos. Eu preciso passar uma noite com ele para entender o que estou sentindo." O silêncio que se seguiu era palpável, quase sólido. Marcos piscou algumas vezes, processando as palavras. Esperou que ela risse, que dissesse brincadeira, que tudo fosse um teste idiota. Mas Helena mantinha os olhos fixos nele, séria, quase suplicante. Você está brincando, né?" A voz dele saiu fraca, incrédula. "Não estou." "Helena, pelo amor de Deus, nós estamos casados há 25 anos. A voz dele subiu, a incredulidade dando lugar à raiva. "Você não pode simplesmente decidir que vai transar com seu chefe e me avisar como se estivesse dizendo que vai ao supermercado. Eu sei como isso parece." "Você sabe?" Ele se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no piso. "Você sabe mesmo, Helena? Porque para mim parece que você está cagando para tudo que construímos, para nossa família, para mim. Não é assim?" Ela também se levantou, as lágrimas começando a descer. "Eu ainda te amo, Marcos, mas estou morrendo por dentro." Nossa vida virou uma rotina sem sentido. Quando foi a última vez que você olhou de verdade para mim? Quando foi a última vez que me tocou com desejo e não com obrigação? Então a solução é me trair? Ele riu, um som amargo e sem humor. Que solução conveniente, Helena. Não estou pedindo permissão. Estou te avisando porque depois de 25 anos você merece honestidade. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso disso. Preciso sentir que ainda estou viva. Marcos a olhou como se estivesse vendo uma estranha. A mulher com quem dormiu ao lado por 1/4 de século, com quem criou 2 filhos, com quem sonhou envelhecer. E agora ela estava ali, dizendo que precisava de outro homem para se sentir viva.
Então vai, ele disse, a voz gelada. Vai se sentir viva. Mas quando voltar, não vai me encontrar esperando. Helena assentiu lentamente, pegou a bolsa e saiu. A porta fechou com um clique suave, mas para Marcos soou como uma explosão. Ele ficou parado na sala por quanto tempo não soube dizer. Depois despencou no sofá e chorou pela primeira vez em anos. Marcos não dormiu. Cada hora que passava era uma tortura refinada. Imaginava Helena com Roberto. Os corpos entrelaçados, os sussurros, os gemidos. Imaginava ela rindo, dizendo coisas que costumava dizer a ele. Imaginava ela viva, radiante, apaixonada. Tudo que ela não era mais quando estava ao lado dele. Às 3 da manhã, ele estava no escritório, olhando para a tela do computador sem ver realmente nada. Aos poucos, a dor começou a se transformar em algo mais frio, mais calculado. Raiva, ressentimento e um desejo intenso de fazer alguém pagar. Roberto, o homem que roubou sua esposa, que a fez sentir coisas que ele não conseguia mais despertar. Marcos começou a pesquisar. Quem era Roberto Mendes? O que ele tinha de tão especial? Diretor de marketing na empresa onde Helena trabalhava. Formado pela FGV. Casado, 2 filhos. Carro importado, casa no condomínio mais caro da cidade. Um vencedor, pensou Marcos com amargura. Tudo que ele não era. Mas à medida que pesquisava, algo começou a chamar sua atenção. Nos relatórios financeiros públicos da empresa, havia inconsistências. Pequenas, mas estavam lá. Como contador experiente, Marcos reconhecia os padrões. Desvios de verba, despesas infladas, notas fiscais suspeitas. Ele se inclinou mais perto da tela. Talvez houvesse uma forma de transformar aquela dor em ação. Helena voltou no sábado ao meio-dia. Tinha olheiras profundas e cheirava a perfume masculino. Marcos estava na cozinha tomando café, fingindo normalidade. Oi, ela disse baixinho. Oi, ele respondeu sem olhar. Marcos, eu... Não quero saber. Ele cortou a voz firme. Não quero detalhes, não quero justificativas. Só quero que você saiba que eu vou pedir o divórcio. Helena sentiu as pernas bambearem. Ela sabia que era uma possibilidade, mas ouvir as palavras era diferente. Você tem certeza? Absoluta. Ele finalmente olhou para ela, e Helena estremeceu com a frieza que viu nos olhos dele. 25 anos, Helena. 25 anos jogados fora porque você precisava se sentir viva. Espero que tenha valido a pena. Não foi só sexo, Marcos. Foi sobre... Eu falei que não quero saber. Ele se levantou, jogou o resto do café na pia. Vou dormir no escritório até organizarmos a separação. Prefiro não dividir o mesmo espaço com você. E saiu, deixando Helena sozinha na cozinha, com o peso das consequências finalmente desabando sobre ela. Marcos mergulhou no trabalho de investigação como nunca havia mergulhado em nada. Durante o dia mantinha a fachada do contador metódico e correto. À noite, era um detetive obcecado, rastreando cada transação suspeita, cada relatório inconsistente, cada fio solto nas finanças da empresa de Helena. E quanto mais investigava, mais encontrava. Roberto Mendes não era apenas um chefe charmoso tendo um caso. Era um criminoso de colarinho branco. Havia desviado quase R$500 mil em 3 anos, usando empresas fantasmas, notas fiscais frias e a cumplicidade de um contador corrupto na própria empresa. Pior, Helena não era a primeira funcionária com quem ele se envolvia. Havia um padrão. Mulheres talentosas, casadas, vulneráveis. Ele as seduzia, usava e descartava. Marcos sentiu uma mistura de satisfação e nojo. Satisfação por ter encontrado a arma perfeita. Nojo por Helena ter se deixado seduzir por alguém assim. Levou 2 semanas para montar o dossiê completo. Documentos fiscais, e-mails obtidos através de contatos no setor, depoimentos anônimos de outras vítimas de Roberto. Tudo meticulosamente organizado e irrefutável. Enviou tudo anonimamente para o departamento de compliance da empresa, para a Receita Federal e para 3 jornalistas especializados em denúncias corporativas. A bomba explodiu numa segunda-feira. Helena estava em uma reunião quando a segurança apareceu na porta. Junto com eles, 2 advogados do departamento jurídico e a diretora de RH. Helena Carvalho, precisa vir conosco, por favor. O sangue dela gelou. No corredor, viu Roberto sendo escoltado da mesma forma, o rosto branco como o papel. Nos olhos dele reconheceu o pânico. Na sala de reuniões, mostraram os documentos. O escândalo. O desvio de verba. E, crucialmente, o relacionamento inadequado entre superior e subordinada, que violava o código de ética da empresa. Eu não sabia de nada disso. Helena protestou, as mãos tremendo. Eu não tinha nada a ver com as fraudes. Nós sabemos, disse a diretora de RH. A voz profissional, mas não sem compaixão.
Mas você manteve um relacionamento íntimo com seu superior direto. Isso, por si só, é motivo para demissão por quebra de confiança. E, dado o escândalo, a empresa não pode se dar ao luxo de manter qualquer pessoa associada ao Sr. Mendes. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Em uma manhã, perdeu tudo. O emprego que amava, a reputação que levou anos para construir, o respeito dos colegas. Quando chegou em casa, Marcos estava na sala bebendo uísque. Ele olhou para ela com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Não era raiva, era algo pior. Era indiferença. Você sabia. Ela disse não como pergunta, mas como constatação. Marcos não negou. Apenas bebeu mais um gole. Por quê? A voz dela saiu quebrada. Marcos, por quê? Porque você destruiu tudo que tínhamos. Ele respondeu calmamente. Porque você me humilhou. Porque você escolheu um homem casado, corrupto, que se aproveitou de você e de várias outras. E porque eu podia. Eu não sabia que ele era assim. Não te interessava saber, Helena. Você só queria se sentir viva, lembra? Ele se levantou. Bem, agora você está bem viva. Desempregada, destruída, mas viva. Exatamente o que você queria. Eu perdi tudo. Eu também. Ele a encarou, e finalmente ela viu a dor naqueles olhos. Eu também perdi tudo. A diferença é que eu não escolhi isso. Você escolheu. Helena desmoronou no chão, soluçando. Marcos a observou por um momento, sentindo uma pontada de remorso. Mas a raiva era maior. Ele pegou o casaco e saiu, deixando-a ali, no meio da sala vazia, cercada pelos destroços de tudo que eles haviam construído. Gabriel foi o primeiro a saber. Marcos contou tudo ao filho por telefone, a voz controlada, mas carregada de emoção contida. Do outro lado da linha, na república onde morava durante a faculdade de engenharia, Gabriel sentiu a raiva crescer. Ela fez o quê? Ele gritou, fazendo os colegas de apartamento olharem assustados. Eu sei que é difícil de processar. Difícil? Pai, isso é absurdo. Gabriel andava de um lado para o outro. 25 anos? Ela jogou fora 25 anos por causa de um... Gabriel, não xinga sua mãe. Por que não? A voz do rapaz estava carregada de mágoa. Ela merece. Merece isso e mais. E você ainda está defendendo ela? Marcos suspirou. Não estou defendendo. Só estou dizendo que ela ainda é sua mãe. E sempre será. Mas Gabriel já havia desligado, jogado o celular no sofá e saído batendo a porta. Ele não falaria com a mãe durante meses. Luísa, a caçula, reagiu diferente. Quando soube, por uma mensagem confusa e chorosa da mãe, ela sentou na cama do dormitório feminino e ficou parada, tentando processar. Sua família perfeita, seu porto seguro, estava desmoronando. Ligou para o pai. Pai, o que está acontecendo? Marcos repetiu a história, desta vez com menos raiva e mais cansaço. Luísa ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo. E agora? Ela perguntou. Agora cada um segue seu caminho. Ele respondeu. Eu e sua mãe vamos nos divorciar. É o melhor para todos. Para todos? A voz dela subiu. Pai, vocês são minha família! Como isso pode ser o melhor para todos? Como... A voz dela quebrou. Marcos sentiu o coração se partir mais uma vez. Minha filha, eu sei que dói, mas algumas coisas não têm conserto. Depois de desligar, Luísa tentou ligar para a mãe. Helena atendeu no primeiro toque, a voz desesperada. Luísa, meu amor, eu posso explicar? Mãe, como você pôde? Não era acusação, era genuína incompreensão. Eu não entendo. Vocês pareciam tão sólidos. Eu sei que parecia. Helena soluçava. Mas por dentro estava tudo vazio, filha. Eu estava me perdendo, E trair o papai foi a solução? Luísa não conseguia manter a neutralidade. Mãe, você destruiu nossa família. Eu sei! Helena gritou. Eu sei. E eu vou ter que viver com isso todos os dias da minha vida. Mas eu ainda sou sua mãe, Luísa. Por favor, não me abandona também. Luísa fechou os olhos. Ela amava os dois. Não conseguia escolher um lado. E isso a estava destruindo por dentro. Eu preciso de tempo, mãe. Ela disse finalmente. Eu só preciso de tempo. 3 meses depois, Helena estava no apartamento pequeno que conseguiu alugar com as economias que havia guardado. Demitida, sem referências profissionais confiáveis depois do escândalo, ela havia aceitado um emprego como coordenadora em uma empresa menor, ganhando metade do que ganhava antes. As contas se acumulavam. A solidão era sufocante. Gabriel não respondia às suas mensagens. Luísa respondia, mas de forma curta, educada, distante. E Marcos? Marcos havia se transformado em outra pessoa. Ela o viu em um restaurante, por acaso, 2 semanas antes.
Ele estava diferente. Roupas novas, cabelo cortado de forma moderna, óculos novos. Estava acompanhado de um grupo de amigos, rindo de algo que um deles havia dito. Parecia feliz. Mais feliz do que ela o via em anos. Quando os olhos dele se encontraram por um segundo, Marcos acenou educadamente e virou-se de volta para os amigos. Aquela indiferença doeu mais do que raiva ou rancor doeriam. Helena começou a fazer terapia. Nas sessões, chorava pela vida que perdeu, pelas escolhas que fez, pela solidão que agora a cercava. Você se arrepende? A terapeuta perguntou em uma sessão. Helena pensou por um longo momento. Eu me arrependo da forma como fiz. Ela respondeu finalmente. Me arrependo de ter sido desonesta, de ter magoado pessoas que eu amo. Mas eu não me arrependo de ter buscado mais da vida. Me arrependo de não ter feito isso de uma forma que não destruísse tudo. E o que você aprendeu? E que liberdade tem um preço. Helena olhou pela janela para a cidade lá fora. E que às vezes esse preço é maior do que estamos dispostos a pagar. À noite, sozinha no apartamento, ela às vezes pegava o celular e digitava mensagens para Marcos que nunca enviava. Me desculpa. Eu fui egoísta. Você merecia mais. Eu ainda te amo. Mas sempre apagava. Porque sabia que algumas palavras, quando ditas tarde demais, já não tinham poder de cura. Só serviam para reabrir feridas. Marcos, por sua vez, estava em um processo de reconstrução. Depois de anos vivendo no piloto automático, ele havia acordado. Ironicamente, através da dor. Começou a fazer academia. Comprou roupas que não eram as mesmas camisas sociais de sempre. Retomou o violão que não tocava desde a juventude. Fez novos amigos em um grupo de caminhada. E, o mais importante, fez terapia. Você está com raiva dela ou com raiva de você? O terapeuta perguntou em uma sessão. A pergunta o pegou de surpresa. Dela, obviamente. Tem certeza? Porque me parece que uma parte da sua raiva vem do fato de que ela fez o que você não teve coragem de fazer. Do que você está falando? Ela saiu da zona de conforto, Marcos. De uma forma errada, destrutiva, mas saiu. E você? Quando foi a última vez que você fez algo que te fez sentir vivo antes disso tudo? Marcos ficou em silêncio. O terapeuta tinha razão. Ele havia se acomodado tanto quanto Helena. A diferença era que ela havia explodido enquanto ele implodira silenciosamente. Então eu também tenho culpa? Ele perguntou, a voz carregada de amargura. Não se trata de culpa, Marcos. Se trata de entender que nenhum relacionamento morre de uma hora para outra. Ele apodrece lentamente. E geralmente ambos contribuem para a podridão, mesmo que de formas diferentes. Aquelas palavras ficaram com ele. E aos poucos, junto com a raiva, veio outra coisa. Tristeza. Não pela traição, mas pelo desperdício. Por todos os anos em que viveram lado a lado sem realmente se verem. Por todas as conversas não tidas, os toques não dados, a intimidade não cultivada. Mas mesmo com essa compreensão, ele sabia que não havia volta. Algumas pontes, quando queimadas, deixam apenas cinzas. 1 ano depois da confissão que mudou tudo, os 4 membros da ex-família Silva se encontravam em lugares diferentes, física e emocionalmente. Marcos estava em um relacionamento novo com Ana, uma arquiteta divorciada que conheceu no grupo de caminhada. Era diferente, mais leve. Menos história, mas também menos peso. Eles riam juntos, faziam planos, viviam o presente sem o fardo de décadas de expectativas e decepções. Helena continuava sozinha. Havia subido um pouco na nova empresa, mas nada comparado ao que tinha antes. Roberto estava preso, cumprindo pena por fraude. Ela não sentia pena dele, mas também não sentia vitória. Apenas um vazio que estava aprendendo a preencher com pequenas coisas. Aulas de pintura, voluntariado em um abrigo de animais, caminhadas solitárias ao amanhecer. Gabriel havia se reconciliado parcialmente com a mãe. Não era como antes. Nunca seria. Mas eles se falavam, trocavam mensagens, às vezes jantavam juntos. Ele estava noivo, e Helena sabia que provavelmente não seria convidada para o casamento. Essa era a consequência que teria que viver. Luísa mantinha contato com ambos, mas algo nela havia se quebrado. A ilusão de que amor durava para sempre, de que promessas eram inquebráveis. Ela estava mais cautelosa, mais cínica. Sua terapeuta dizia que ela tinha medo de se comprometer. Ela sabia que era verdade. Em um sábado chuvoso, Marcos e Helena se encontraram no cartório para assinar os últimos papéis do divórcio. Foi rápido, burocrático, sem drama. Quando terminaram, ficaram parados na calçada, protegidos pela cobertura, sem saber o que dizer. Como você está? Helena perguntou, quebrando o silêncio. Bem, Marcos respondeu, e era verdade. E você? Sobrevivendo. Ela sorriu tristemente. Um dia de cada vez.
Ele acenou com a cabeça. Houve um momento de silêncio, pesado de memórias e arrependimentos. Marcos, eu... Não, ele a interrompeu gentilmente. Não precisa, eu sei. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Você consegue me perdoar algum dia? Marcos pensou por um longo momento. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Mas estou tentando me perdoar também, por ter deixado tudo chegar onde chegou. Por ter sido tão... ausente. Helena assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu destruí tudo, não foi? Nós dois destruímos, ele disse. Só que de formas diferentes. Você com uma explosão, eu com... Silêncio longo demais. Eles ficaram ali mais alguns minutos. Dois estranhos que um dia prometeram envelhecer juntos. Então Marcos se inclinou e beijou a testa dela. Um último gesto de intimidade. Um último reconhecimento de tudo que foram um para o outro. Cuida-te, Helena. Você também, Marcos. E cada um foi para seu lado, sob a chuva fina, carregando o peso de 25 anos que terminaram não com um estrondo, mas com uma assinatura em papéis oficiais e um beijo de despedida na testa. O amor de décadas havia acabado, mas a vida obstinada e implacável continuava, e cada um deles, nas ruínas do que construíram juntos, tentava construir algo novo, algo diferente, algo que talvez fosse mais honesto, mesmo que menos épico, porque no fim eles haviam aprendido a lição mais dura, que amor não é suficiente quando a honestidade falta, que paixão não sustenta quando a intimidade morre, e que 25 anos de história podem desmoronar em uma única confissão, se a fundação já estava rachada há muito tempo. Mas também aprenderam que depois da destruição ainda há vida, diferente, mais calejada, mais sábia, e que perdoar, a si mesmo e ao outro, não significa esquecer. Significa apenas decidir que o peso do passado não vai impedir o futuro de acontecer. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.